O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho. Essa parábola breve, que Jesus conta, ele fala a parábola e depois já dá, logo a seguir, o significado dela. Está recriminando os sacerdotes e anciãos do povo. Começa assim, naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Porque eles falam de Deus, pregam de Deus, sobre Deus, falam do que é a vontade de Deus, mas não cumprem. Como esse filho, que falou: eu vou fazer a vontade do Pai, e acabou não fazendo. Enquanto que os publicanos, as prostitutas, as pessoas, a pior raça que existia lá no povo de Israel, eles ouviram a pregação de João Batista, se converteram, depois seguiam Jesus. Então, mesmo não tendo antes um comportamento bom, um comportamento próximo de Deus, quando se encontraram com a verdade, se converteram. E os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os governantes da nação, os chefes de Israel, não conseguem, não se convertem. Falam de Deus, mas não tem uma mudança de conversão pessoal. Então, eu queria, com isso daqui, lendo isso, me veio à memória uma lembrança muito antiga de quando eu era bem pequeno e ia à missa com meu pai no domingo de manhã. E aí eu e o meu irmão mais velho, e ficava em casa minha mãe para cuidar da minha avó, que era doente, e os 2 irmãos mais novos ficavam em casa, porque eram muito pequenos ainda. Então a gente era bem pequenininho. Era uma missa que estava até o Delfino, que falei que faleceu ontem, estava sempre presente nessa missa também. E uma coisa que acho que eu nunca contei para ninguém, e conto aqui em público, assim, mas é que eu ouvi as palavras de Jesus no Evangelho e às vezes me comparava com meu irmão. Então tinha a parábola do filho pródigo e eu achava que eu saía ganhando na parábola. Porque falou: o filho mais novo, eu sou mais novo do que ele, o filho mais novo, ele saiu tudo, gastou tudo, mas se arrependeu, voltou e teve maior festa para ele. Enquanto que o filho mais velho ficou revoltado e não quis entrar na festa. Eu até olhava meio de lado para o meu irmão e falava: você é o filho mais velho, eu sou o cara certo. Mas nessa passagem de hoje eu perdia, não gostava muito de ir na missa no dia que tinha esse evangelho, porque foi o mais velho, mesmo falando não vou fazer, fez a vontade do Pai. E eu, que era o mais novo, saí perdendo. Mas isso daqui me fez pensar, porque ontem fui preparar a homilia de hoje e pensei, falei: isso continua acontecendo na minha vida. Falo da vontade de Deus, tenho que pregar, tenho que preparar homilia, meditação, palestra. E falo: mas será que eu me converto? Será que eu faço a vontade de Deus? Ou eu estou só falando da boca para fora? Então me deu até um arrepio, cara, será que eu sou um enganador, entre aspas? Uma pessoa que está falando de Deus o tempo todo, mas que não se converte, que não muda de vida. Me veio à cabeça aquela palavra de São Paulo, a frase dele de não seja que, tendo pregado aos outros, venha eu a ser reprovado. E na vida de padre é assim, porque a gente está pregando o tempo todo. Mas isso pode acontecer na vida de qualquer cristão, porque tem que dar testemunho de Cristo, tem que falar dele, tem que pregar o Evangelho. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Ou eu só falo dele? Tenho um comportamento exterior de participar da missa sempre, de fazer minhas orações. Exteriormente, tudo bem. Pareço um homem piedoso, uma pessoa piedosa.
Mas na prática, eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que não tem muito cobrador de impostos e prostitutas por aí, que estão mais perto de Deus do que eu, que participo da missa todos os dias? É uma coisa para a gente pensar. E para olhar sempre, por exemplo, de Cristo e querer imitar Jesus, que Ele sim é o Filho por excelência. Nós somos filhos de Deus, às vezes nos comportamos como esse que só fala e não cumpre a vontade do Pai, mas Jesus fala que faz a vontade do Pai e de fato a realiza. Aqui na segunda leitura fica muito claro isso, né? Que Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Porque essa era a vontade do Pai. Mesmo que tenha que sofrer, faz a vontade de Deus. Então que nós meditemos nessa palavra que nos é dirigida hoje, para pensar, eu sigo a Deus de verdade com fatos ou só por uma forma externa ou com palavras? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.